A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 1 e versículo de número 5 ao 7, que vai nos dizer assim: Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e, prendendo, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, que este rei chamado Adoni-Bezeque, ele pagou o que ele havia feito. Ele era um rei muito cruel, que tratava muito mal os seus vassalos. Ele fazia aquilo que foi feito com ele. Ele gostava de fazer com aqueles que eram vassalos dele. 70 reis, ele cortou os polegares das mãos e dos pés. E agora ele estava recebendo a mesma paga. Muitas vezes nós vamos olhar para algumas pessoas que são ímpias, que agem com impiedade, fazem o mal para os outros, não se arrependem do mal que fez. E humanamente falando, vai parecer que não vai ter, irmãos, uma paga para esta pessoa. Porque o tempo de Deus não é o nosso. O tempo da justiça de Deus não é minha e nem é sua. E Deus é longânimo. Deus, ele dá oportunidade para as pessoas se arrependerem. Só que tem muita gente, irmãos, que não se arrepende. Tem muita gente que age com crueldade, impiedade e continuam vivendo como se nada tivesse acontecido. Era assim que acontecia com Adoni-Bezeque. Ele era uma pessoa que agia com impiedade. Ele era uma pessoa que era cruel. Porém, humanamente falando, parecia que não ia ter paga para a sua maldade. 70 reis ele fez sofrer. 70 reis ele agiu com crueldade para com eles. Só que chegou um momento, porque Deus não tarda, Deus não falha, ele chega na hora certa. Chegou um momento em que a justiça aconteceu. Declare comigo, eu creio que está chegando o tempo da justiça de Deus acontecer. Eu creio que está chegando o tempo da justiça de Deus acontecer. Não adianta, irmãos. Tudo o que o homem plantar, certamente ele colherá. Humanamente falando, você pode até pensar que passou muito tempo. Ah, irmã, já passaram-se anos, já passaram-se meses e não houve justiça. Eu até já deixei pra lá. Pois é, você já deixou pra lá. Você escolheu perdoar, acredito assim, né? Que é o melhor pra você, é perdoar. Você deixou lá na mão de Deus. Porém, eu quero lhe dizer que você deixar na mão de Deus. Porque tem muita gente que diz assim, eu deixei pra lá, mas muitas vezes deixou na mão de Deus. Você orou muito por aquilo. Você orou muito pela justiça de Deus. Mas hoje, você não contempla a justiça ainda. E você disse, eu até parei de orar. Eu até deixei pra lá e Deus está dizendo. Não confunda o você perdoar com Deus não fazer justiça. Você tem que perdoar. É o melhor pra você. Porém, eu quero lhe dizer que você ter liberado o perdão não quer dizer que quem te fez o mal, quem te feriu, quem te magoou, quem agiu com injustiça, quem foi ímpio, quem foi cruel, não vai pagar o que fez. Adoni-Bezeque não ficou isento, de pagar o mal que ele havia plantado. E Deus, ele está falando com pessoas agora, neste momento. E ele está dizendo, eu não isentei os teus inimigos. Não. Eles não se arrependeram e Deus conhece o coração. É, porque Deus conhece o íntimo do nosso coração, irmãos. Deus sabe muito bem quem se arrepende e quem não se arrepende. Tem pessoas que agiram impiamente, aqui como Adoni-Bezeque. Tem gente que agiu, irmãos, com crueldade. Porém, elas não se arrependeram. Porém, Deus deu tempo para arrependimento. Porque Deus dá um tempo, ele é longânimo, ele é benigno, ele dá oportunidade. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, não.
Ele quer, irmãos, que a gente se converta, venha se arrepender e viver. Porém, tem pessoas que não querem o arrependimento. Aí, quando a pessoa não quer, já é diferente, você entende isso? Quando a pessoa já não quer se arrepender, quando a pessoa já não quer fazer a vontade de Deus, quando a pessoa já não quer deixar o caminho ímpio, aí chega um momento em que Deus cobra. Foi o que aconteceu com este rei, chamado Adoni-Bezeque. Ele não se arrependeu do mal que ele havia feito. E outra coisa, o que eu acho interessante, irmãos, é que ele próprio lembra da maldade que ele havia feito. Tem muita gente que pensa, passaram-se tantos anos, que quando fulano pagar, ele não vai nem lembrar do que ele fez, ela não vai nem lembrar o porquê está colhendo aquilo. Você se engana. Você se engana ao pensar dessa forma, porque Deus faz a pessoa lembrar do que ela fez. Você observa que não foram os de Israel que falaram aqui sobre o que Adoni-Bezeque havia feito, mas foi o próprio Adoni-Bezeque que estava dizendo: eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Por quê? Porque eu fiz o mal e eu consigo lembrar. A minha consciência está acusando de que eu estou pagando por aquilo que eu mesmo plantei. Irmãos, é bíblico. O que o homem plantar, certamente ele colherá. Declare comigo: eu creio que está chegando a colheita dos meus adversários. Eu creio que está chegando a colheita dos meus adversários. Muitas vezes vamos pensar que a colheita vai ser rápido, mas às vezes não é, irmãos. Porque Deus tem o tempo dele de trabalhar. Isso não pode te frustrar a ponto de você achar que Deus é injusto. Porque se Deus não faz justiça por aqueles a quem serve a ele, a quem fazem, né, a vontade de Deus, e quem está correto, porque tem pessoas aqui que estão corretas, irmãos. Tem pessoas aqui que não fizeram mal. Tem pessoas aqui que não plantaram destruição. Tem pessoas aqui que não plantaram aquilo que elas colheram, não, irmãos. Elas viveram algo porque alguém agiu impiamente, cruelmente contra ele e contra ela. Por isso você passou por algumas coisas e Deus sabe. Você está pensando que Deus, ele está indiferente, né? Que Deus não se importa, que Deus não está nem aí, porém Deus me trouxe aqui para lhe dizer que ele se importa com você. Ah, irmão, mas se Deus se importa comigo, porque a justiça ainda não aconteceu. Deixa eu lhe dizer uma coisa da parte de Deus, porque não é no seu tempo e nem no meu. O tempo de Deus é diferente, mas Deus não é injusto. Deus jamais vai compactuar com a injustiça. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que não é injusto. Eu sirvo a um Deus que não é injusto. Muitas vezes olhamos para a nossa história e a injustiça, ela começa a imperar por um tempo. Tem um tempo, viu? Mas chega um tempo em que Deus resolve responder. Chega um tempo em que Deus resolve fazer justiça. E foi isso que aconteceu aqui. Aí nós observamos que agora este homem estava pagando com detalhes, irmãos, com riqueza de detalhes. Você observa que o que foi cortado não foi as mãos e os pés, mas foram os polegares. Olha o Deus detalhista agindo aqui. Eu consigo ver o Deus de detalhes na justiça. Eu consigo ver que Deus, ele é detalhista, e não adianta o homem plantar melancia e achar que vai colher melão. Não adianta o homem plantar pimenta e achar que vai colher morango. Não! A colheita é mediante a plantio. Plantou o que é bom, colhe o que é bom, legal, maravilhoso, lindo. Mas plantou o que é ruim, se prepare, porque a colheita vem. A colheita chegou para Adoni-Bezeque, como a colheita está chegando para os teus adversários. Talvez você está tão cansado, né? Tão cansado, aí você diz: Deus, o Senhor já vem falando que vai fazer justiça, mas eu ainda não vi. Não é porque você não viu que Deus não está fazendo. O Senhor manda te dizer que Ele está trabalhando. Ele está fazendo justiça, você não está vendo ainda. Você ainda não está sabendo. Mas Deus está dizendo assim para você: vai chegar as notícias aí de que eu fiz justiça com detalhes. E quando você ouvir o que Deus está fazendo, você vai lembrar: meu Deus do céu, o Senhor falou naquele dia que o Senhor estava trabalhando com detalhes. Como o Senhor fez justiça e tocou em Adoni-Bezeque. Deus foi tão detalhista, irmãos, que os polegares das mãos e dos pés dele foram cortados, e ele próprio relata isso. O próprio Adoni-Bezeque abre os lábios e começa a falar, e ele começa a dizer assim, versículo 7:
Então disse Adoni-Bezeque. Quem estava dizendo aqui? O próprio, o injusto, o cruel, aquele que agia impiamente. Agora ele mesmo está relatando. 70 reis a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. O próprio Adoni-Bezeque estava dizendo aqui: eu estou recebendo a paga daquilo que eu fiz. Porque, irmãos, se a gente plantar coisas boas, a gente colhe coisas boas. Não adianta não, irmãos. A colheita é boa. Mas se for ruim o plantio, pode passar o tempo que for. Deus não esquece, não. Deus dá oportunidade para se arrepender. Adoni-Bezeque continuou cruel. Adoni-Bezeque continuou ruim. Aí quando a paga chegou, ele lembrou: eu fiz o mal, colhi o mal. Aí você observa que a Bíblia não vai dizer que ele se arrependeu, porque quando há arrependimento, a Bíblia ela é enfática ao mostrar, né? Porque Deus, ele se agrada quando o homem se arrepende. Ele não tem, irmãos, prazer na nossa destruição, na nossa tristeza, nas nossas angústias, nas nossas dores, não. Ele tem prazer em ver um ímpio, aquele que agia com impiedade, se convertendo verdadeiramente. Mas a Bíblia não vai relatar que esse rei se arrependeu. A Bíblia diz que ele morreu. E tem pessoas que não se arrependem, por isso Deus vai tocar. Não é que Deus seja ruim, não é que Deus seja um Deus rigoroso, ruim, não, injusto, não. Muito pelo contrário, Deus é justo, Deus é amoroso, Deus ele é longânimo até para com os nossos inimigos. Porque ele é Deus, irmãos, e ninguém muda essa essência dele. Ninguém muda a natureza de Deus, você entende? A nossa sede por justiça não muda a natureza de Deus. É por isso que você faz orações pedindo para Deus fazer justiça e ele não faz no seu tempo. Aí você diz: meu Deus, por que o Senhor não tocou em fulano? Por que o Senhor não tocou em ciclano? É porque ele está dando oportunidade, como ele me deu, como ele te deu. Porém chega um momento em que a paga chega, porque eu quero enfatizar isso aqui para você: Deus não é injusto. Deus traz a paga. Declare comigo: o meu Deus é justo e ele vai trazer a paga para aqueles que não se arrependerem. O meu Deus é justo e ele vai trazer a paga para aqueles que não se arrependerem. Adoni-Bezeque plantou. Tem pessoas que plantaram, elas mesmas plantaram. Não foi você que plantou. Não foi você que fez o mal, porque eu estou falando com pessoas aqui, irmãos, que foram injustiçadas. E só você e Deus sabe a dor que você carrega. Só você e Deus sabe as feridas que isso te causou, porque tem gente aqui que ainda está ferido, irmãos. Tem gente aqui que ainda está com dores. Dores por quê? Porque teve pessoas que foram injustas contigo. Tiveram pessoas que agiram impiamente e nem pensaram em você. E nem pensaram nas suas dores. E por isso você ficou com muita sede de justiça. Porém, você viu o tempo passando. Porque eu vou lhe dizer um negócio. Você quer ver algo que castiga a gente? É o tempo passar e a gente não vê nada acontecer. É o tempo passar e parecer que Deus está indiferente àquilo que estamos enfrentando. A dor que a gente passou, ao sofrimento que nos causaram. Porque tem momentos que parece que os ímpios estão prosperando. Asaf disse isso. Jeremias pensou da mesma forma. Davi também pensou. Então tem momentos que vai parecer sim que os ímpios prosperam. Porém Deus está dizendo: minha filha, quando eu chegar e no de repente você vai ver que é só humanamente falando a aparência que parece que está prosperando, mas não está não. Eu sou Deus que toco no ímpio. Eu sou Deus que paralisa o injusto. Eu sou Deus que tenho tudo diante de mim. Todo o mal que te causaram, todo o mal que te fizeram, e eu vou cobrar. Dê graças a Deus que não aconteceu no seu tempo. Dê graças a Deus que a justiça só chegou. Eu vou dizer que chegou porque isso é profético. E eu creio que pessoas aqui já viveram justiça pelos olhos da fé. Eu creio que Deus já fez. Mas só aconteceu no tempo de Deus, sabe? Deus sabe o que está fazendo. Sabe a hora certa de fazer justiça. Sabe como tocar. Sabe como trabalhar. Deus está trabalhando por você. O próprio Adoni-Bezeque entendeu. Toquei onde não devia. Fui injusto, fui cruel. E agora eu estou colhendo a crueldade que eu plantei. Tem pessoas que vão lembrar exatamente. Toquei nela, serva de Deus.
Toquei nele, servo do Deus Altíssimo, e agora esta paga aqui, este problema, esta luta que eu estou enfrentando, Deus está me fazendo lembrar que foi porque eu toquei onde eu não devia. Vai ter pessoas que vão pagar pelo mal que te fez. Eu vou repetir para você entender, porque isso é Bíblia. Vai ter pessoas que vão pagar pelo mal que te fez. Por quê? Porque Deus não quer dar oportunidade? Não. Muito pelo contrário. Deus vem dando oportunidade, mas a pessoa não quer abraçar. A pessoa não quer se arrepender. A pessoa não quer se converter. E Deus não perde tempo e não é injusto. Deus viu a injustiça que te causaram e Ele manda te dizer que a resposta está chegando. Você entregou nas mãos do Deus Altíssimo e Ele tem um tempo para trabalhar e o tempo dele chegou. Declare comigo, eu creio que Deus tem um tempo para trabalhar. E o tempo da justiça dele chegou. Eu creio que Deus tem um tempo para trabalhar e o tempo da justiça dele chegou. Deus vai fazer justiça e ele manda eu te dizer que não tardará. Adoni-Bezeque compreendeu. Eu estou pagando pelo mal que eu plantei. Eu estou colhendo aquilo que eu mesmo plantei. Pois é, tem pessoas que vão lembrar. Eu estou colhendo o que eu plantei porque eu tentei o mal, porque eu fiz o mal contra a vida dele e contra a vida dela. Por isso Deus está fazendo justiça. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus? Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Te agradecer, Deus, porque o Senhor é um Deus de justiça. Eu creio, Pai. Eu creio que da mesma forma aqui, meu Deus, que este rei chamado Adoni-Bezeque colheu o mal que ele plantou, pessoas que plantaram mal contra a vida do teu filho e contra a vida da tua filha, elas vão colher, Pai, não importa o tempo, não importa quanto tempo tem a injustiça que eles passaram. O Senhor me trouxe aqui com esta palavra para que eles saibam que o Senhor não esqueceu, que o Senhor sabe o tempo determinado de agir, o Senhor sabe o tempo perfeito para a justiça. Obrigada, Senhor, porque não é no nosso tempo, mas é no teu. O Senhor tem a tua forma de trabalhar, meu Deus, a tua forma de agir. E eu creio que da mesma forma, Pai, que Adoni-Bezeque teve uma paga, foi tocado e não ficou impune do mal, da crueldade que ele fazia. Assim será, meu Deus amado, os inimigos dos seus filhos. Porque o Senhor é o Deus que conhece o coração perverso. O Senhor sabe quem são as pessoas que fizeram mal e não se arrependem. Quem são aqueles, Pai, que se levantaram contra a vida do teu filho e da tua filha e continuam aí vivendo como se nada tivesse acontecido, Pai. Eu creio que tu és justiça na terra. E eu creio que não tardará, Senhor, do teu filho e da tua filha, meu Pai, contemplar com os olhos deles, meu Pai, a justiça do Senhor. E eles vão lembrar desta palavra e vão te glorificar, dizendo que tu és um Deus justo, Pai. E tu és um Deus que não esquece. Pode passar anos, podem passar meses, dias, mas o Senhor sabe muito bem, Pai, qual foi o mal. O Senhor sabe quem é o causador do mal, Pai. O Senhor sabe quem plantou a maldade. E eles colherão. Eles vão colher, meu Deus amado, todos os inimigos que plantaram, como Adoni-Bezeque, ele plantou a maldade. Os inimigos também vão colher, Pai, como ele colheu. Ah, Senhor, eu te peço que em nome de Jesus haja justiça. E que não tarde, Senhor, de acontecer, porque tem pessoas aqui que estão exaustas. Mas o Senhor tem o tempo certo de trabalhar e eu creio que o teu tempo está chegando. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção. A vida e a história é onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados
e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Senhor, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Que o Senhor conceda o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que da mesma forma que Adoni-Bezeque colheu o mal que ele mesmo plantou, assim será na vida dos teus adversários. E não pense você que eles vão esquecer o porquê eles estão colhendo, porque o Deus que permite a colheita é o Deus que faz lembrar o porquê da mão de Churabaia da colheita. E tem pessoas que vão lembrar: eu toquei onde não devia, eu toquei no servo, eu toquei na serva do Senhor, e eles têm um dono. Você tem um dono, meu irmão, você tem um dono, minha irmã, que age no tempo certo para fazer justiça por você, e este tempo está chegando. Declare comigo: eu creio que Deus age no tempo certo para fazer justiça, e a justiça está chegando. Eu creio que Deus age no tempo certo para fazer justiça, e a justiça está chegando. Que Deus te abençoe. Se você crê, receba esta palavra em nome de Jesus Cristo, e essa justiça de Deus para sua vida, declare amém.